Olá a todos, bem-vindos ao Contem Livros. Eu sou a Maria e hoje trago a continuação da leitura do conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving. Venho convidar-vos a sentarem-se confortavelmente, acompanhados de uma bebida deliciosa e a fazermos esta leitura em conjunto. Ao entrar na casa dos Van Tassel, o seu coração ficou inteiramente cativado. Era uma dessas espaçosas vivendas de comeira alta, mas de telhados modestos, construída à maneira dos primeiros colonos holandeses. Os beirados, baixos e salientes, formavam um varandim na frontaria da casa que podia ser fechado em caso de mau tempo. Debaixo dele estavam pendurados manguais, arreios e diversas alfaias agrícolas, bem como redes para pescar no rio, que passava ali mesmo ao lado. Nesse varandim havia bancos laterais para usar no verão. Numa das extremidades, uma grande roca de fiar e na outra, uma batedeira para fazer manteiga, mostrando as variadas utilizações a que o grande alpendre se prestava. Dessa sacada, passou o atônito Ichabod para o vestíbulo, que constituía o centro da vivenda e o lugar de residência habitual. Ali, uma fileira de cintilantes objetos de estanho, arrumados num comprido aparador, deixou os seus olhos deslumbrados. A um canto havia um enorme fardo de lã, pronto para fiar. Noutro, um monte de seriguilha recém-saída do tear. Espigas de milho, réstias de maçãs e pêssegos secos, penduradas nas paredes, como alegres grinaldas, confundiam-se com o vistoso ornamento de pimentões vermelhos. E uma porta entreaberta apresentou-lhe a vista parcial para a melhor sala, onde brilhavam como espelhos cadeiras de pés cinzelados com garras e mesas de mogno escuro. Os cães da chaminé, com as suas pás e tenazes, reluziam nos seus ornamentos em forma de espargos. Laranjas de gesso e conchas decoravam a armação da chaminé. Sobre ela, se suspendendo grinaldas de variados e coloridos ovos de pássaro. Do centro do teto pendia um grande ovo de avestruz e um aparador de esquina aberto de propósito deixava ver imensos tesouros de prata antiga e porcelanas bem gateadas. Logo que Ichabod pôs os olhos em tão deliciosas paragens, sumiu-se a sua paz de espírito e a sua única preocupação passou a ser como conquistar o afeto da inigualável filha de Van Tassel. Em tal empreendimento, porém, deparou com mais reais dificuldades do que aquelas com que em geral deparavam todos os cavaleiros andantes do passado, que quase sempre apenas tinham de se haver com gigantes, feiticeiros, fogosos dragões e quejados adversários fáceis de vencer, vendo-se somente obrigados a atravessar portões de ferro ou de bronze ou paredes de diamante para chegar à torre de menagem, onde a dama dos seus sonhos se encontrava confinada. Tudo coisas que eles conseguiam fazer com facilidade, com que o homem escavaria o caminho para chegar ao centro de uma empada de Natal, concedendo-lhes a recostada dama a sua mão como a coisa mais natural do mundo. Ichabod, pelo contrário, tinha de encontrar o caminho que conduzia ao coração de uma coquete rural, caminho esse obstruído por um labirinto de venetas e caprichos que todos os dias apresentava novas dificuldades e entraves, e via-se obrigado a defrontar uma multidão de temíveis adversários de carne e osso, os numerosos rústicos admiradores que andavam de atalaia a todos os portões de acesso ao coração da donzela, vigiando-se uns aos outros com ares de poucos amigos, mas prontos a fazer causa comum contra qualquer novo rival. Entre estes adversários, o mais tremendo era um mocetão corpulento, animoso e jovial,
chamado Abraham, ou, segundo a abreviação holandesa, Brom. Brom van Brunt, o herói das redondezas, famoso pelas suas proezas de força e resistência. Tinha os ombros largos, mas era ágil, o cabelo preto, encaracolado e curto, e no rosto ostentava uma expressão de mofa, porém não desagradável, no misto de galhofa e arrogância. Devido à sua constituição hérculea e à força dos seus braços, era conhecido em toda a parte pela alcunha de Brom Bones. Tinha fama de ser grande cavaleiro, tão destro como um tártaro. Ganhava sempre nas corridas de cavalos e nas lutas de galos e, com o ascendente que a força física tem no mundo rural, era o juiz de todas as disputas. De chapéu à banda, emitia as suas sentenças com um ar e um tom que não admitiam contradição nem réplica. Embora estivesse sempre disposto a entrar numa briga ou numa pandega, nos seus atos havia mais folguedo do que más intenções. E apesar de toda a sua autoritária rudeza, no fundo, em grande medida, era um bom temperamento galhofeiro. Tinha 3 ou 4 alegres compinchas que o viam como um modelo a seguir, à testa de cujo bando percorria a região, entrando em qualquer contenda ou festança que em toda aquela roda de povoados ocorresse. No tempo frio, usava na cabeça um gorro de pele com um rabo de raposa pendurado. Quando um adjuntamento divisava ao longe a conhecida e flutuante crista, agitando-se no meio de um pequeno grupo de vigorosos cavalheiros, essa gente predispunha-se logo a aguentar a tempestade. Às vezes ele e a sua malta passavam a cavalo rente às quintas, a deshoras pela noite dentro, gritando e cantando como uma tropa de cossacos do Dom, e as mulheres idosas, arrancadas do sono pela barafunda, punham-se à escuta até deixar de se ouvir o desordenado tropel, exclamando: "Lá vai o Brom Bones e a malta dele!" Os vizinhos encaravam-no como uma mescla de receio, admiração e simpatia. E, quando nas cercanias vinha a lume alguma maroteira ou zaragata, abanavam a cabeça, certos de que o Brom Bones estava na origem da tramóia. O folgazão herói, já desde há tempos, elegera a bela Catrina como objeto das suas rudes galanterias, e embora o seu namorisco se assemelhasse às brandas carícias e ternuras de um urso, murmurava-se que ela não desanimava por completo as esperanças do rapaz. O certo é que os avanços dele eram sinais para os candidatos rivais se retirarem, não estando estes nada interessados em atravessar-se nas aventuras amorosas de um leão. De tal maneira que, se ao domingo à noite vissem o cavalo dele amarrado à cerca de Van Tassel, sinal seguro de que o dono estava a cortejá-la, ou como se diz, a galeantá-la, os outros pretendentes não se detinham, seguindo em frente com as esperanças perdidas, resignados a ir dar a batalha noutras paragens. Esta personagem está-me a lembrar o Gastão da Bela e do Monstro. Faz-me lembrar o Gastão, e como ele cortejava a Bela, não é? E como ele era bruto e não sei o quê, mas ao mesmo tempo encantador, não é? As meninas ficavam todas deliciadas por ele. Bom, continuando. Estava a ler e ao mesmo tempo lembrei-me do Gaston. Monsieur Gaston é lindo e bom. Acho que é assim, não faço ideia. Quando ele passa, eu fico arpando. Adoro esse filme. Continuando. Era este o formidável rival com que tinha de haver-se Ichabod Crane. E, considerando o que ficou dito, um homem mais forte do que ele ter-se-ia retirado da competição e um mais sabido teria perdido toda a esperança. Mas na índole do mestre-escola havia uma conveniente mistura de flexibilidade e perseverança. Na forma e no espírito, ele era como a vara flexível.
Torcia, mas não quebrava. Dobrava-se, mas não rachava. E embora se vergasse à mais leve pressão, logo que esta desaparecia, voltava a erguer-se, de cabeça tão altiva como antes. Invadir abertamente o campo do seu rival teria sido loucura, visto ele não poder ser contrariado nos seus amores, tal como Aquiles, o arrebatado amante. Por conseguinte, Ixabod foi avançando de um jeito discreto e mansamente insinuante. A pretexto da sua qualidade de professor de canto, fazia frequentes visitas à quinta dos Van Tassel, sem ter de recear a metediça interferência dos pais, tantas vezes em empecilho no caminho dos amantes. Balt Van Tassel era uma alma indulgente e afável. Nutria pela filha um amor ainda maior do que pelo seu próprio cachimbo, e como homem razoável e excelente pai, deixava-a fazer o que ela entendesse. A diligente mulherzinha também tinha muito que fazer na lida da casa e no trato das galinhas, pois, como sabiamente dizia, os patos e os gansos são tontos e devem ser vigiados, ao passo que as raparigas podem tomar conta de si próprias. Assim sendo, enquanto a ocupada senhora andava em grande azáfama pela casa ou trabalhava na roca de fiar a um canto do varandim, o honrado balde, no outro canto, fumava a sua cachimbada do fim de dia, observando as proezas de um guerreirozinho de pau, o qual, armado com uma espada em cada mão, bravamente lutava contra o vento no zimbório do celeiro. Enquanto isso, Ixabod ia fazendo a sua corte à filha do casal, à beira do regato, debaixo do grande lumeiro, ou deambulando com ela ao crepúsculo, a essa hora tão propícia à eloquência do amante. Este bocadinho também me está a lembrar um filme, que é uma adaptação de um livro, que é um filme português e um livro português também. Agora não me recordo o nome, mas há uma cena em que o professor também vai dar aulas de latim a uma das filhas mais bonitas de um senhor de grandes posses, não é? Numa casa muito bonita em Évora, Aparição. O livro e o filme têm o nome Aparição. É muito bom. Ela fez-me lembrar essa cena do professor que está a ensinar latim acho que é Clara, o nome dela, da personagem, não me recordo. Bom. Confesso ignorar como se corteja e conquista o coração das mulheres. Tais coisas sempre foram para mim assuntos enigmáticos e admiráveis. Algumas parecem ter apenas um ponto vulnerável ou uma única porta de acesso, enquanto outras têm milhares de avenidas, podendo ser conquistadas de 1000 diferentes formas. É uma grande prova de habilidade conquistar as primeiras, mas é uma prova de estratégia ainda maior manter a posse das segundas, porque neste último caso, o homem tem de saber defender a sua fortaleza em todas as portas e janelas. O que conquista 1000 corações comuns tem, pois, direito a alguma fama, mas o que conserva dominado o coração de uma coquete é um verdadeiro herói. Ora, o certo é que as coisas não acontecem assim com o temível Brom Bones. A partir do momento em que Ixabod Crane se adiantou, o interesse de Brom declinou nitidamente. O seu cavalo deixou de ficar preso à cerca dos Van Tassel aos domingos à noite, crescendo gradualmente um ódio mortal entre ele e o preceptor do Val adormecido. Brom, em cuja índole havia algo de rude cavalheirismo, teria de bom grado preferido a guerra aberta, mostrando claramente as suas pretensões pela dama recostada, em conformidade com o modo dos concisos e simples argumentadores, os cavaleiros andantes de outros tempos, o combate singular. Mas Ixabod tinha perfeita consciência da força superior do seu adversário para querer entrar na liça com ele. Sem se fazer notado, ouvira-o alardear que dobrava o mestre-escola em 2 e deixava-o numa prateleira da sua própria escola, e não tinha vontade nenhuma de lhe dar essa oportunidade.
Havia algo de muitíssimo provocador no seu comportamento obstinadamente pacífico. Não deixava a Brom outra alternativa que não fosse a de recorrer às reservas das rústicas facécias da sua maneira de ser, desfechando contra o rival de piadas grosseiras e eficazes. Assim sendo, Ichabod tornou-se vítima das caprichosas perseguições de Bones e do seu rude grupo de amigos. Assolavam os seus até então tranquilos domínios. Enchiam de fumo as suas aulas de canto, tapando a chaminé do lado de fora. Entravam de noite na escola, apesar das formidáveis trancas de verga e das estacas nas janelas, deixando tudo de pés para o ar. De tal forma, aliás, que o pobre mestre-escola começou a pensar que as bruxas da região se reuniam todas ali. Mas o que se revelava ainda mais incómodo era o facto de Brom não perder qualquer oportunidade de o ridicularizar na presença da sua amada, chegando a recorrer ao patife de um cão a quem ensinou a ganir da maneira mais grotesca e que apresentava como rival de Ichabod para ministrar as aulas de canto. Ai, coitado! Coitado do Ichabod! O Ichabod Crane, isto era o que ele imaginava. As bruxas. Ele era um medroso, não é? E tinha uma imaginação fértil. Tem aqui mais uma ilustração bonita também, anterior, da sua querida Catrina. As coisas foram continuando neste pé durante algum tempo, sem nenhuma efetiva alteração no equilíbrio das forças beligerantes. Numa bela tarde de outono, Ichabod estava majestosamente sentado, meditabundo, no seu grandioso banquinho de onde costumava vigiar os assuntos do seu pequeno reino literário. Numa mão empunhava uma férula, o cetro do seu despótico poder. A vara do vidoeiro da justiça repousava em cima de 3 pregos, por detrás do trono, terror constante dos mal comportados, e sobre a mesa viam-se diversos artigos de contrabando e armas proibidas, detectados em indolentes diabretes, tais como maçãs meio trincadas, pistolas de brincar, pitorras, gaiolas para moscas e uma autêntica legião de desaforados galos de luta recortados em papel. Segundo parecia, fora há pouco infligida uma terrível sentença, porque os alunos estavam todos de olhos fixos nos livros, concentrados, ou sussurravam em segredo para trás sem deixar de olhar para o mestre, e uma espécie de sossegado zumbido reinava na sala de aula. Mas às tantas, esse foi subitamente interrompido pela chegada de um preto, de jaqueta e calças de estopa, chapéu sem abas, qual capacete de mercúrio, montado num potro meio arrebentado, de aspecto grosseiro e bravio, que ele guiava com uma corda à laia de cabresto. Aproximou-se ruidosamente da porta da escola, apresentando um convite para Ichabod ir assistir a uma festa, ou folguedo de retalhos, que se realizava naquela noite em casa de Sr. Van Tassel. E, transmitindo o recado com aquele ar importante e esforçado falar que caracterizavam os pretos das pequenas embaixadas deste teor, atravessou o regato a galope e rompeu numa correria pela ladeira acima, inchado com a importância e urgência da missão. E a sala de aula, até ali calma, logo se transformou num bulício e tumulto. O mestre despachou as lições a toque de caixa, sem se deter em minúcias. Os alunos mais ágeis saltaram imponentemente metade delas e os lentos apanharam umas quantas vergastadas no traseiro para andarem mais depressa ou saltarem as palavras mais compridas. Os livros foram deixados Os livros foram deixados e trouxe-moço. Como é que isto se lê? Trouxe-moço? Trouxe-moço?
Os livros foram deixados a trouxe-moche. Eu não vou dizer isto. Os livros foram deixados, não arrumados nas estantes, derrubaram-se tinteiros, os bancos ficaram de pernas para o ar e os alunos viram-se em liberdade 1 hora antes do costume, saindo a correr como uma legião de mafarricos, aos gritos e num pagode pela erva fora, no júbilo daquela antecipada alforria. Eu tenho pena do Ixabod. Ixabod ou Ixabob? Ixabod. Eu tenho pena do Ixabod, coitado. Aqui estão as crianças em alvoroço. Bom, vamos lá ver. Depois, o galante Ixabod dedicou mais meia hora pelo menos. A arranjar-se, escovando e polindo o seu melhor e único fato preto completo, já desbotado, e a compor o aspecto diante de um espelho quebrado, pendurado numa das paredes da escola, para poder aparecer à sua amada como um autêntico cavalheiro. Pediu emprestado um cavalo ao lavrador em casa de quem se encontrava alojado, um colérico e idoso holandês chamado Hans van Ripper. E, galhardamente montado, pôs-se a caminho como um cavaleiro andante em busca de aventuras. Então lá vai ele, não é? Olha, cá está ele. Sinceramente, eu acho que ele não é assim tão dotado de elegância como supostamente a Catarina iria estar à espera, mas se calhar é isso que lhe agrada, vamos ver. É, porém, conveniente, para respeitar o verdadeiro espírito de uma história romântica, descrever sumariamente o aspecto e o equipamento do meu herói e do seu corcel. O animal que montava era um esfal... Será que temos aqui um bocadinho de Dom Quixote? Vamos ver. O animal que montava era um esfalfado cavalo de tiro, que sobrevivera a quase tudo, exceto ao rancor. Estava magro, quase sem carnes, e andava desdegrenhado. Tinha um pescoço de ovelha e a cabeça como um martelo. A crina e a cauda, de ferrugenta cor, estavam emaranhadas, com nós em que havia cardos, um dos olhos sem pupila. Está-me a dar vontade de rir só de imaginar, não é? Qual Dom Quixote? Eu acho que este desgraçado montava pior. Bom, um dos olhos, sem pupila, era vítreo e espectral. O outro tinha o brilho de um autêntico demónio. Em novo, devia ter sido ardente e brioso, a avaliar pelo nome com que fora crismado. Pólvora. Fora, de facto, o predileto cavalo de sela do seu dono, o colérico Van Ripper. Frenético cavaleiro que muito provavelmente transmitira ao animal alguma da sua própria índole, porque, embora parecesse velho e acabado, havia nele mais demónios escondidos do que em qualquer poldra da região. Ixabod era uma figura digna de semelhante corcel. Montava com os estribos curtos, posição que lhe punha os joelhos quase à altura do arção da sela. Os seus cortantes cotovelos saltavam para fora, como gafanhotos. Empunhava a chibatana perpendicular, como um ceptro, e quando o cavalo trotava, o movimento dos seus braços fazia lembrar a agitação de um par de asas. O chapeuzinho de lã caía-lhe sobre a ponta do nariz, como poderíamos chamar à sua estreita fronte, e as abas do casaco preto esvoaçavam quase até à cauda do cavalo. Tal era o aspecto de Ixabod e do seu corcel ao saírem tropegamente pelo portão de Hans van Ripper, constituindo ambos uma aparição com que raramente se depara à luz do dia. É tão engraçado! Era, como disse, um belo dia de outono.
O céu estava claro e sereno e a natureza tinha-se coberto com aquelas ricas e douradas roupagens que sempre associamos à ideia da abundância. As florestas haviam-se vestido com a sua sóbria cor castanha e amarela, enquanto algumas árvores mais delicadas, crestadas pelo gelo, se tinham transformado em brilhantes matizes alaranjados, purpurinos e escarlate. Ondulantes filas de patos selvagens começaram a surgir do céu a grande altura. Ouvia-se o latir dos esquilos, proveniente dos pequenos bosques de faias e nogueiras, e, de vez em quando, o pensativo silvar das codornizes, oriundo do vizinho campo de Restolho. Está a passar um carro. Faz barulho, mas pronto. Os pássaros festejavam os seus banquetes de adeus. Na opulência da festa, esvoaçavam, chilreando e folgando, de arbusto em arbusto, excitados pela própria profusão e variedade que os rodeava. Havia honrados tordos, peça favorita dos jovens caçadores, com o seu cantar vistoso e resinga, e os pica-paus de asas douradas, crista carmesim, larga gargantilha preta e esplêndida plumagem. Os pássaros cedrinos, com as suas asas de ponta vermelha, rabo amarelo e capacetezinho de penas, e os gaios azuis, esses ruidosos peralvilhos, com os seus alegres casacos azul claros e branca roupa interior, soltando gritos estridentes e em grande tagarelice, maneando a cabeça, balanceando-se e inclinando-se, fingindo estar de boas relações com todos os cantores da floresta. E Chabot, cavalgando lentamente e de olhos bem abertos a qualquer sintoma da abundância culinária, percorria com a vista satisfeito os tesouros do alegre outono. Por todo o lado via grande fartura de maçãs, umas penduradas nas árvores, em pés à opulência, outras guardadas em cestos e barricas, destinadas ao mercado, outras ainda empilhadas em grandes rimas, aguardando o transporte para o lagar de Sidra. Mais adiante, avistou extensos milharais, com as douradas espigas assomando por entre o frondoso folhelho, a anunciar a promessa de bolos e pudins, e as amarelas abóboras deitadas a seus pés, mostrando ao sol seus bujudos ventres e abrindo amplas perspectivas de suculentos pastéis. E logo se pôs a atravessar os odoríferos campos de trigo mourisco, de onde exalava o perfume das colmeias, e ao contemplá-los invadiram-lhe o pensamento doces provisões de opíparos bolos fritos, bem untados de manteiga e guarnecidos com mel ou melaço pelas delicadas e gorduchas mãozinhas de Katrina van Tassel. Nutrindo assim a mente com muito doces pensamentos e açucaradas conjecturas, foi seguindo por uma serrania de onde se divisam alguns dos mais grandiosos panoramas do poderoso Hudson. O sol ia gradualmente baixando o seu amplo disco para o oeste. O vasto seio do Tappan Zee estendia-se, imóvel e liso, com exceção, aqui e ali, de uma ou outra suave ondulação, onde tremulava e se prolongava a sombra azul da montanha distante. Umas quantas nuvens cor de âmbar flutuavam no céu, sem a mais leve brisa que as deslocasse. O horizonte era de um subtil matriz dourado que gradualmente ia passando para um puro tom verde maçã e depois para o profundo azul do centro do firmamento. Um oblíquo raio de luz detinha-se nas cristas arborizadas dos precipícios que em algumas partes do rio sobressaíam, dando maior profundidade ao gris escuro e à purpurina, cor de vertentes rochosas. Distante dali, uma coverta ia vagarosamente avançando, arrastada devagar pela maré, com a vela ociosa pendurada no mastro e,
como o reflexo do céu cintilava ao longo das águas sossegadas, parecia que o barco se movia, suspenso no ar. E à tarde caindo, quando Ichabod chegou ao castelo de Hervan Tassel, que encontrou apinhado com a nata dos arredores. Os velhos lavradores, uma raça de homens secos e de ar coriáceo, envergavam casacos e calças feitos em casa, meias azuis e uns sapatos enormes com magníficos broquéis de latão. As suas energéticas e mirradas esposas, pequenas, de coifas apertadas, usavam vestidos curtos, muito cintados e saias fiadas em casa, com tesouras, alfineteiras e garridos bolsos de algodão estampado pendurados de fora. As raparigas roliças eram quase tão antiquadas como as mães, exceto num ou noutro chapeuzinho de palha, em alguma delicada fita ou, porventura, em algum vestido branco, indícios de inovação citadina. Os filhos usavam labitas curtas, de forma quadrada e debruadas, com filas de assombrosos botões de bronze, e o cabelo geralmente entrançado à moda do tempo, por vezes atado com pele de enguia, por se considerar em toda a região que isso nutria e fortificava o cabelo. Mas o herói daquele encontro era Brom Bones, que viera para a festa montado no seu cavalo favorito. O temerário, animal fogoso e travesso, igual ao dono. E que só ele conseguia dominar. Brom, de resto, era conhecido por preferir cavalos indomáveis e dados a toda a espécie de artimanhas, capazes de pôr o cavaleiro em constante risco de partir o pescoço, por achar que o animal obediente e bem domado não era digno do homem de tempera. Eu gosto deste Brom. De bom grado, me demoraria a pormenorizar o mundo de encantos que se apresentou aos olhos extasiados do meu herói quando ele penetrou no elegante salão da mansão de Van Tassel. Não os dos grupos de raparigas rechonchudas com o seu luxuoso aparato de vermelho e branco, mas os abundantes atrativos de uma genuína mesa de merenda holandesa do ubérrimo outono. Tais como as pilhas de bolos, de variados e quase indescritíveis géneros, conhecidos apenas das experimentadas donas de casa holandesas. Havia o robusto bolo de nozes, o tenue e untoso coque, as quebradiças roscas, bolos doces, bolos secos de gengibre, de mel, toda a casta destas guloseimas, e também tortas de maçã e de pera e de abóbora menina, e fatias de presunto e de carne de vaca fumada, e deliciosos pratos de ameixas em conserva, de peras, de pêssegos, de marmelos, sem esquecer o sábel grelhado e o frango assado, as malgas de leite e de natas. Tudo disposto na mesa em desordem, mais ou menos como enumerei, com a maternal chaleira no centro, lançando para o ar nuvenzinhas de vapor. É tão giro, estas descrições são lindas. Valha-me Deus! Desejaria ter fôlego e tempo para falar deste banquete nas devidas condições, mas estou muito ansioso por dar seguimento à minha história. Por sorte, Ichabod Crane não estava tão apressado como o seu historiador, prestando toda a justiça à generalidade dos acépipes. O mestre-escola era uma criatura amável e agradecida, cujo coração se dilatava em proporção com a forma como a pele se lhe enchia com boa comida e cujo espírito se elevava ao comer, tal como os outros homens, acontece com a bebida. Não podia, pois, impedir-se, conforme ia comendo e fazendo girar os seus grandes olhos em redor, de rir de satisfação por entre dentes ante a possibilidade de vir um dia a ser dono e senhor de todo aquele panorama de um quase inimaginável fausto e esplendor. Pensou então em como depressa viraria costas à velha escola, em como se riria de Hans van Rieper e de quaisquer outros dos seus tacanhos protetores, e em como correria à biqueirada qualquer pedagogo ambulante que se atrevesse a chamar-lhe colega. Parece um pouco arrogante aqui o Ichabod Crane.
O velho Balthus Van Tassel andava por entre os convidados com as faces dilatadas pela satisfação e o bom humor, redondas e alegres como a lua cheia. As suas atenções de anfitrião eram breves, mas expressivas, limitadas a um aperto de mão, a uma palmada nas costas, a uma sonora gargalhada, instando os convidados a atacar e a servirem-se. Eu adoro a forma como aqui o Washington Irving fazia as descrições. É tão bom. Eu adoro literatura americana. Ouviu-se então a música vinda do salão, convidando ao baile. O músico era um ancião preto de cabelo cinzento que há mais de meio século exercia o mistério de orquestra ambulante daquelas freguesias e cujo instrumento se encontrava tão velho e gasto como o dono. A maior parte do tempo fazia soar 2 ou 3 cordas de Rebeca, acompanhando cada movimento do arco com um aceno da cabeça e dobrando-se quase até ao chão, batendo com o pé sempre que um novo par entrava na dança. Faço aqui só assim um parentezinho para relembrar que este conto foi escrito em 1800 e qualquer coisa, agora não me lembro, acho que está aqui, eu acho que tinha dito, bom, não está aqui a dizer, mas eu tenho aqui escrito em 1820 e que, portanto, a forma como se escrevia e como se via o mundo na altura era diferente daquela que vimos hoje, não é? E da noção das coisas que nós temos hoje. Portanto, foi assim que foi escrito o livro, eu estou apenas a narrar o que está aqui escrito, mas era assim que se escrevia, era assim que se via a vida, está bem? Então há aqui assim alguma expressão que possa ser mal compreendida, mas é assim que está escrito aqui no livro. É um conto de época, portanto, ok? Continuando. Ichabod orgulhava-se tanto da sua própria habilidade de dançarino como dos seus dotes de cantor. Quando dançava, não deixava inativo nenhum osso nem músculo e, vendo-o agitar ruidosamente a sua desconjuntada ossatura pelo salão, era como se víssemos à nossa frente o próprio São Vito, venerável patrono da dança. Despertava a admiração de todos os negros, os quais, provenientes da quinta e das vizinhanças, de todas as idades e tamanhos, formavam uma pirâmide de brilhantes rostos pretos em todas as portas e janelas, olhando pasmados e sorridentes aquela cena, rolando os seus esféricos olhos brancos e mostrando fieiras de marfim de uma ponta à outra das orelhas. Mas como poderiam aqueles desalmados dançarinos não estar animados e alegres? As eleitas dos seus corações eram seus pares de baile e sorriam graciosamente às suas olhadelas amorosas, e enquanto isso, Brom Bones, acometido de amores e ciúmes, cismava sozinho, sentado a um canto. Bom, como eu disse, foi escrito em 1820. Aliás, foi escrito antes, ele foi editado em 1820. Ok? Quando o baile terminou, Ichabod juntou-se a um grupo de homens mais discretos, os quais, acompanhados pelo velho Van Tassel, se tinham sentado a fumar numa ponta de varandim, cavaqueando sobre o passado e contando longas histórias de tempo da guerra. Hoje ficaremos por aqui. Continuarei no próximo dia 1 de novembro, no Dia dos Mortos, e terminaremos então a leitura deste conto e a nossa época festiva de Halloween com Dia dos Mortos. Fico muito contente por estar aqui a fazer esta leitura conjunta e espero regressar com mais leituras para a semana. Até já!